Pode começar. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem por aí. Prazer enorme estar em contato com vocês novamente. Queria, primeiro de tudo, agradecer pela atenção, pela disponibilidade de vocês para esse nosso novo encontro. É sempre um prazer compartilhar novas informações acerca dos nossos produtos, dos lançamentos. Muito feliz, gratidão enorme em estar com vocês aqui novamente juntos para mais esse encontro, mais esse bate-papo sobre a linha de produtos da Maravilhas da Terra. Então, a gente vem, recapitulando, a gente vem conversando sobre algumas inovações bem interessantes. Então, retomando a nossa ideia de busca pelo extraordinário, a gente começou com o Move. A gente falou bastante sobre o Move, né, com o colágeno tipo 2 não desnaturado, o único que tem a comprovação de ser não desnaturado, de ter uma dosagem de 40 miligramas. Depois a gente foi para a linha SB, tanto o SB Thermoactive como o Fiber Redux eram produtos de grande expectativa que a gente vinha esperando para compor a linha SB. Depois do SB a gente falou sobre o Animus. Hoje a gente vai retomar o Animus e vai falar sobre o Focus, né? A ideia da gente dividir essa nossa conversa em duas partes é porque são produtos extremamente desafiadores mesmo, são produtos bem mais complicados, né? Envolvem muito a parte científica. Então, muitas vezes, a nossa argumentação fica um pouquinho técnica. Hoje eu vou tentar traduzir de uma forma mais prática para vocês o que seria isso a nível prático, tá? Então, conto com vocês para a gente retomar aquela nossa lição de casa que a gente combinou. E, além de retomar, a gente vai tratar dos produtos. Então, aqui, para vocês recordarem, acredito que todos já visualizam a minha tela. Modo tela cheia. Então, o que eu queria que vocês lembrassem, nesse nosso start, nesse início de bate-papo, é que os produtos, eles estão conectados. Toda a linha é pensada, voltada para o bem-estar. Eu comentei sobre essa imagem no último treinamento, porque, né, a imagem de uma esportista pensando no ânimo, pensando no bem-estar. Isso é para mostrar para vocês que os produtos, eles têm amplas aplicações. Quando a gente falou do Animus, que está relacionado ao ânimo, está relacionado à nossa vontade, à nossa predisposição para um exercício físico ou para uma atividade diária, ele está totalmente relacionado à nossa melhora do humor, né? Existem muitos produtos no mercado que relacionam esse bem-estar visando uma melhor qualidade do sono, e a gente conversou por quê? A gente falou das transformações das moléculas, né? Essa talvez tenha sido a parte mais complicada, mas a gente falou do triptofano, a gente falou que esse triptofano vira serotonina, que é o hormônio da felicidade, e a gente falou que essa serotonina vira, no final, melatonina, por isso qualidade do sono. Vamos focar na parte prática, né? Hoje, quando a gente fala de triptofano, eu quero que vocês lembrem, quando a gente fala de ânimos, eu quero que a minha principal ideia hoje é que vocês possam memorizar a melhora do humor relacionada a esse tipo de suplementação. Então, obviamente, existem todos esses passos bioquímicos, né? E a gente repete, apesar muitas vezes da dificuldade técnica, né, desse aprendizado mais científico, são evidências, né, são evidências científicas publicadas em revistas, em artigos científicos, e essas evidências que corroboram o uso do produto. Então, quando você pensar no Animus e você se suplementar com o triptofano, é importante que vocês já possam identificar e projetar quais efeitos serão observados. E esses efeitos estão totalmente relacionados à melhora do humor. Hoje, por exemplo, antes dessa nossa chamada, desse nosso encontro, eu tomei a minha dosagem diária do Animus, e a partir daí a gente consegue ter a nossa serenidade para as nossas atividades diárias. Então, eu, por exemplo, que fico muito, muito tempo na frente do computador, lendo, falando, estudando, eu preciso garantir essa minha manutenção do humor. Meu humor está totalmente relacionado ao meu desempenho acadêmico, profissional, pessoal, e o de vocês também. Independentemente da atividade em que vocês desempenham diariamente, o Animus, ele está diretamente relacionado à melhora do humor. E aí a gente falou do que compõe o Animus, né? A gente falou que não é só o triptofano,
que a gente tem a disponibilização desse produto dentro também do óleo de semente de abóbora. Então, o óleo de semente de abóbora, ele entra na formulação como um ganho, né, do triptofano. E, por fim, as vitaminas do complexo B. Eu estou tirando esses 10 minutinhos para a gente conversar, para vocês relembrarem, porque a gente vai conectar o princípio desse produto com o Focus. A nossa ideia inicial, inclusive, a gente chegou a pensar em o Animos e Focus eles serem fundidos numa cápsula só. Mas como existe uma diferença química, né, uma diferença muito grande em termos de polaridade com relação às substâncias, a composição mais adequada é a utilização das moléculas, não, das cápsulas separadas, tá? Então, por isso que a gente fala sempre ânimos e focos, ânimos e focos, ânimos e focos, para que vocês entendam que o conceito do produto foi desenvolvido de forma única, foi desenvolvido de forma isolada. E aí, por fim, quando a gente pensou em todo esse aparato cognitivo, cognição é saúde mental. Quando a gente fala de algum processo cognitivo, a gente está relacionando ao processamento de dados, ao processo de aprendizagem, ao processo de memória, de longa duração, de curta duração. Então, a partir daí, a gente adicionou as vitaminas do complexo B, pensando nesse boost energético, metabolismo energético, metabolismo dos macronutrientes que a gente conversou, proteínas, carboidratos e gorduras, e, por fim, a formação das células vermelhas, pensando na oxigenação. Tá? Bom, pensando nesse nosso foco, né? Agora entrando no assunto do Focus, a gente, quando delineou a cadeia de produtos, a gente pensou num produto voltado para mobilidade, flexibilidade, tá? Que melhore o meu desempenho físico, que melhore o meu deslocamento. Tá? Lembrando que o Move ele também funciona para dor de retenção, né? Para aquela dor de repouso, essa dor que a gente sente enquanto a gente fica sentado. E a partir daí a gente gerenciamento de peso, ativação termogênica, metabólica, então Thermoactive, Fiber Redux. Entramos com o Animus, pensando em bem-estar, a gente pensou realmente em revitalização, melhora do humor. Eu posso estar preparado para o movimento, ter o gerenciamento de peso, mas pode me faltar uma suplementação voltada para a minha capacidade de minimizar os efeitos do estresse, então, para manutenção do meu bom humor. E antes de entrar no Focus, destacar também a função do Animus para a mediação da ansiedade. Então, muitas das nossas patologias estão relacionadas à alta ansiedade, né? Relacionada às nossas pré-atividades. Então, se eu estou me preparando para uma viagem, se eu estou me preparando para uma prova, eu estou me preparando para um teste muito complicado, eu estou me preparando para o teste da CNH, eu estou muito preocupado com, enfim, pagamentos, contas que eu preciso fazer no final do dia, não posso esquecer. Então, o Animus, ele é capaz, ele tem essa capacidade de mediação da ansiedade. Tá? Então, lembre-se disso, que no seu dia a dia, o estresse, né? O estresse é gerado muitas vezes pela dificuldade ou pela nossa incapacidade de mediar e controlar a ansiedade, tá? Então, lembre-se sempre disso. Então, o que faltava, né, dentro dessa composição dos produtos, desses nossos produtos inovadores para esse fim de ano, esse final de 2020? Faltava um produto relacionado, realmente o nome é perfeito para o produto, porque ele está relacionado ao seu foco, né? Ao foco ali para a atividade física. Então, a foto, mais uma vez, super bem-vinda, super bem escolhida pelo Departamento de Marketing da Maravilhas da Terra. O quanto a gente não precisa de foco para desempenhar uma atividade como essa, né, que é o yoga, por exemplo. A gente tem outras técnicas chinesas também, Tai Chi, né? A gente precisa de uma concentração muito alta, e esse nível de concentração está relacionado à saúde cognitiva em linhas mais detalhadas, está relacionado à nossa saúde neuronal ou relacionado ao bom funcionamento das nossas sinapses. Aí a gente já começa a falar um pouquinho mais técnico, né? Talvez um pouquinho mais complicado, mas é importante que vocês
passem a entender o funcionamento do produto. Os neurônios são as nossas células, né, que compõem o nosso sistema nervoso central, né, que compõem de forma bem popular, né, de bem generalista, o nosso cérebro, né, é o nosso órgão pensante. E esse órgão ele tem várias células, né, como a gente aprende na escola. Eu tenho o órgão que é formado de tecidos, que é formado de células, e as células que compõem esses tecidos cognitivos relacionados ao processamento de dados, relacionados a aprendizado, relacionados à memória, são os neurônios. Então, essas células, essas pequenas células chamadas neurônios, elas precisam se interconectar. Então, eu preciso que um neurônio tenha a capacidade de se comunicar com esse outro neurônio. Então, o foco, né, o focus, a ideia, a premissa de desenvolvimento do focus está intimamente relacionada ao fato dessa molécula que tem um nome complicado, né, gente? Fosfatidilcerina. Essa molécula, fosfatidilcerina, ela tem uma capacidade de melhorar o desempenho cognitivo do cérebro, como eu comentei com vocês. Essa promoção da clareza mental significa que o funcionamento, a homeostase significa equilíbrio entre as reações. Então, o equilíbrio entre as reações que fornecem, que propiciam essa comunicação entre os neurônios, tem como resultado essa clareza mental. Significa que eu consigo pensar bem, né? Eu consigo pensar claramente, eu consigo compreender as informações, eu consigo processar as informações. E aí, tudo isso, esse desempenho cognitivo geral do cérebro, então, desempenho da minha cognição, melhor desempenho da minha memória, sempre que a gente usar a palavra cognição, relacionem esse termo à saúde mental, né? E saúde cognitiva, o que ela inclui? Aprendizado. Então, o produto ele tem uma interface com aprendizagem? Sim. Lembrem de memória. Então, o produto tem interface com memória? Sim. Pensem em aprendizado, memória, processamento de dados, né? Eu repito muito essa palavra. Processamento de dados está tanto relacionado ao aspecto lógico, então, as situações nas quais a gente precisa processar contas matemáticas, multiplicação, divisão, soma, subtração. Então, eu tenho um boost, eu tenho uma espécie de estímulo, né? É um estímulo que é gerado, porque essa comunicação entre as células, ela é otimizada. Então, uma vez que os meus neurônios, as minhas células cerebrais, elas estão conversando mais facilmente, uma vez que eu me comunico melhor, eu passo a informação melhor. Uma vez que a gente faz um treinamento, pensei agora nisso, mas imaginem que nós aqui conversando aqui, nós somos as células, né? A partir do momento em que vocês têm uma clareza mental, na qual permite a minha comunicação com vocês, de célula para célula, de computador para computador, a informação ela está sendo processada, ela está sendo amplificada. Então, processamento de dados engloba todas as grandes áreas de aprendizado. Engloba tanto a parte humana, né, relacionada à leitura, ao processamento, à interpretação daquele dado, relacionado ao processamento é a interpretação. Nas exatas, né, para a área de exatas, o processamento dos dados relacionados à matemática propriamente dita, ao raciocínio lógico, à execução das operações. Para a área das biológicas, o entendimento dos mecanismos de ação. Aqui a gente está falando sobre biológicas, né? Aqui a gente está conversando como é que funciona, como é que o Focus foi desenvolvido, qual que é a ideia de utilização, como ele funciona. E daqui para frente, no próximo tópico, a gente vai falar o tipo de público. Então, concluindo o nosso raciocínio, aumenta a comunicação entre as células, tá? E esse alívio dos problemas relacionados ao sono, muitos problemas, né, relacionados à nossa saúde mental, à nossa saúde cognitiva, impactam na qualidade do sono. Então, o Focus,
como vocês viram, ele complementa o bem-estar gerado pelo Animus. A nossa ideia é que seja gerado um bem-estar no qual ele seja perfeitamente impactado, ele seja perfeitamente complementado pelo foco que eu preciso para o desempenho da atividade. Porque muitas vezes, relacionado ao desempenho, eu tenho a perda do foco. Muitas vezes, quando eu sinto bem-estar, eu passo por um momento muito bom, eu atinjo um objetivo que eu vinha buscando há muito tempo, eu atinjo uma meta que eu vinha projetando há muito tempo. Muitas vezes esse bem-estar excessivo, ele nos gera uma perda de foco no meu resultado. Né? Então, isso está totalmente relacionado ao modelo do negócio. Por isso que o CEO da companhia, o Martinelli, sempre coloca essa associação desses dois produtos como a suplementação do empresário, aquela que é essencial, porque estamos no final do ano, né? A gente projeta ali boas realizações, boas festas, né? Um final de ano de muito sucesso, né? Colhendo todos esses frutos, mas uma perda de percepção, uma perda de foco no fim do ano pode me gerar uma possível quebra nesse ciclo, uma ruptura nesse ciclo. E não é o que a gente busca, né? A gente busca que esse ciclo ele se mantenha sempre ativo, né? Essa comunicação seja assertiva. Então, por isso que o produto ele tem uma importância muito grande para todos que fazem parte da rede, todos que virão a fazer parte da rede. E esses problemas relacionados ao sono, muitas vezes a gente tem dificuldade de relaxamento por deficiência cognitiva. Então, bem quando eu estou deitando para dormir, eu lembro que eu tenho alguma atividade para fazer amanhã cedo, mas eu não lembro o que era. Caramba, o que eu tinha marcado, o que eu tinha agendado amanhã cedo que eu não estou lembrando o que era. Esse tipo de situação cotidiana, ela é minimizada pelo uso do focus, pelo uso do ânimos e focus. Por isso a importância da gente manter o equilíbrio entre o bem-estar, entre o estou me sentindo muito bem e entre o eu preciso manter o meu foco, preciso manter a minha meta, preciso manter o meu olhar para as minhas atividades. Então veja que é um produto muito completo, é um produto inédito no nosso mercado, né? Então, enfim, é uma oportunidade, mais uma vez, como eu coloquei na nossa última chamada, no nosso último encontro, é uma oportunidade em que a gente precisa realmente ter gratidão de ter um produto desse disponibilizado na nossa rede, com um preço tão acessível como o Focus e o Animus, né? São produtos que, como eu também classifiquei na nossa última chamada, para vocês verem que minha memória está boa, eu brinquei com vocês e falei que são produtos estruturadores, de estrutura, né? Eu vejo essa duplinha como a raiz de todos os outros produtos. É importante que tenhamos mobilidade, é importante que tenhamos gerenciamento de peso através de fibras, através de ativação termogênica, é importante que a gente melhore a nossa imunidade, é importante a suplementação homem e mulher específica, os 5 elementos da MTC são importantíssimos, mas se a gente não tiver uma estrutura relacionada a bem-estar, relacionada à manutenção do bom humor e relacionada a foco, vocês concordam comigo que toda essa estrutura, né, toda essa raiz que a gente precisa para conectar com os outros produtos, muitas vezes ela não está presente, né? Então nós precisamos, como seres humanos, garantir bem-estar. Isso é a primeira coisa. O ser humano ele precisa viver feliz, viver realizado, e adicionado a isso, focado, disciplinado, comprometido com as suas atividades. Então vejam que a gente pensou em um produto que seja adaptável, né? Em 2 produtos que sejam muito adaptáveis às rotinas. A minha rotina é muito diferente da de vocês, né? Obviamente, nós temos hábitos diferentes, né? Crenças diferentes, costumes diferentes, e mesmo considerando toda essa diferenciação, eu preciso manter esses dois sentimentos muito fortes para que não gere, né, problemas
problemas futuros desencadeados pela falta do bem-estar e pela falta de uma saúde cognitiva adequada. Continuando o nosso raciocínio, o que mais de informação eu tenho para passar para vocês antes da gente entrar em outras aplicações e público-alvo? Esse produto foi combinado especialmente com um óleo vegetal, que é o óleo de cártamo. E o óleo de cártamo, segundo os estudos, segundo a literatura pré-existente, a literatura científica disponível, ele está relacionado à suplementação do óleo de cártamo, está relacionado a uma redução da ansiedade, porque ele também atua de forma a facilitar a produção da serotonina. Então, vejam, né, que os produtos, por isso, a apresentação conjunta e a retomada da ideia, o Animos, como é uma composição mais complexa, a gente precisou dedicar realmente 1 hora de treinamento, 1 hora de workshop para falar somente dele, mas agora vocês podem entender, de forma completa por que esses produtos estão interconectados, por que a apresentação é conjunta, porque um depende do outro. Né? Se eu me suplementar somente com um, é como se o outro não existisse, e vice-versa. Então, a suplementação contínua dos 2 produtos, diária, é essencial para a observação dos benefícios. E, a partir daí, o que eu quero compartilhar com vocês? A nossa apresentação é bem simples, termina aqui, mas eu continuo conversando com vocês. O que eu quero que vocês absorvam hoje da ideia da suplementação de ânimos e focos? Público-alvo. Muitas vezes, quando a gente fala em saúde cognitiva, existem alguns estudos relacionados à utilização do focus para o público sênior, né? Então, a gente tem 2 fases muito importantes na vida que a gente conversa para determinados tipos de produtos. A gente falou sobre isso por Immunize. No Immunize 4D, a gente conversou sobre a diferença entre as imunidades, né, da importância entre a imunidade na infância e também na nossa idade sênior. E quando a gente fala disso, é porque para a criança o sistema imune está em desenvolvimento, né? Eu estou criando meu sistema imunológico. E no sênior, com o passar da idade, eu preciso garantir a manutenção, né, o limiar do funcionamento do meu sistema imunológico. Então, com o avançar da idade, as nossas reposições, as nossas suplementações se tornam mais importantes, né? Eu preciso garantir de forma mais efetiva a minha suplementação para a manutenção das minhas reações endógenas, né? Do bom funcionamento do meu organismo, de forma mais simples. Isso acontece para a saúde cognitiva também. O Focus, já esclareço para vocês que é um produto, um suplemento alimentar à base de fosfatidilcerina, voltado para o público adulto, tá? Então, esse produto é voltado para adultos a partir de 19 anos de idade. E dentro desse escopo de utilização, a dosagem ela é desenvolvida para o público adulto, né? A nossa agência regulatória ela aprova o uso da fosfatidilcerina como suplemento alimentar para adultos, para o público adulto, por isso que é somente o uso adulto. E a pergunta que fazem com relação à saúde cognitiva, a parte de aprendizagem e memória, essa contextualização que eu fiz com o Immunize, e a gente conversou da juventude, do nosso amadurecimento até a nossa idade sênior, isso também acontece para o Focus. Então, aplicações para o produto. Hoje a gente tem muitas pessoas, realmente a gente tem assim, uma infinidade de estudantes, ainda mais em 2020. Imaginem comigo, né? Eu tenho acompanhado a manutenção das provas, né, dos vestibulares. Já é um momento de tensão muito característico, né, o vestibular. Então, o Animos funciona, o Focus funciona, mas como a gente está falando do Focus hoje, né, pensando ali no vestibular, na universidade, na entrada na universidade, a gente tem uma diferença muito grande com relação ao acesso às informações. O nível de dedicação é muito maior. Então, existe uma quebra de ciclo muito forte quando a gente
sai do colegial, né, termina o segundo grau e inicia a faculdade. Tem uma diferença muito grande com relação ao conteúdo e existe uma dificuldade muito grande, né, de memorização e de aprendizagem. E muitas vezes, quando os estudantes eles buscam suplementos disponíveis no mercado, acho que todos, se não todos, grande parte de vocês passaram por isso. Eu tenho uma prova bastante complicada amanhã e eu preciso comprar um suplemento. Deixa eu buscar um suplemento aqui para me apoiar. Quem já não fez uso, por exemplo, de um suplemento alimentar à base de guaraná, né? Muitas pessoas buscavam esses comprimidos, essas cápsulas de guaraná, pensando numa melhor atividade, né, neuronal, num estímulo, né, para memorização. Mas a gente sabe, a gente já conversou sobre isso em outros treinamentos, o guaraná, na verdade, quando você pensa num extrato de guaraná, ele é padronizado em cafeína. A cafeína que compõe o USB, a gente conversou, ela é uma metilxantina, é uma molécula estimuladora, né? Ela te prepara para o exercício, mas não propriamente para o exercício do vestibular, né? Ela te prepara para desempenhar uma atividade, né? A priori uma atividade física, mas a gente acaba se apropriando desses efeitos do guaraná, pensando num produto que nos prepare para o vestibular, que nos prepare para um teste, que nos prepare para uma prova, que nos prepare para o exame, né? E ele não tem, né, esses comprimidos convencionais que a gente encontra no mercado, eles não têm a utilização da fosfatidilcerina. Eles não têm a premissa de uso, eles não têm aplicação do Focus. Então, o Focus, sim, pensando em vestibular, eu estou pensando nesse teste difícil, na minha prova da CNH, eu consigo compor, né, a minha suplementação eu consigo compor a minha suplementação com um suplemento alimentar à base de fosfatidilcerina, que é o Focus, incrementar, né, o uso dos meus suplementos alimentares, dos meus alimentos, e consigo me preparar de forma adequada para esse processo. Eu preciso de uma amplificação do meu processo cognitivo. Eu preciso que a minha comunicação entre os meus neurônios, entre as células, a interconexão entre essas células, ela precisa funcionar. Tá? Então, a suplementação mais adequada para esse tipo de cenário que eu exemplifiquei seria o Focus. Lembre-se que eu também já dei a diretriz, eu também mencionei para vocês. O bem-estar, a mediação da ansiedade é importante. Essa pré-ansiedade do vestibular, né? Essa ansiedade relacionada, melhor, ao pré-vestibular, tudo isso muitas vezes impacta no nosso processo de aprendizagem. Então, talvez, dependendo do indivíduo, né, que fará uso do suplemento alimentar, a combinação ela seja a melhor ferramenta, né? Como eu coloquei para vocês, eu acredito muitíssimo na junção desses dois produtos, né? A ideia, eu falo Focus, mas eu estou pensando no Animus, eu falo do Animus, eu estou pensando no Focus. Para mim, eles são inerentes, né? Eles estão juntos e serão otimizados, os benefícios serão otimizados quando eles forem usados juntos. Então, dei o primeiro exemplo para vocês do público mais jovem, né? Que busca aquele preparo. Mas, dando outros exemplos para vocês, qual que é a grande preocupação, né, dentro do público sênior, por exemplo? Existe uma felicidade quando eu percebo isso, né? Eu tenho pessoas na família que passaram por esse processo, que elas ficam super felizes quando elas aposentam, mas logo depois daquela felicidade, e agora? O que eu posso fazer daqui para frente? Eu tenho tanta preocupação porque eu preciso, a minha rotina, eu estou sentindo falta, eu preciso compor a minha rotina, eu tenho que fazer exercício físico, eu vou fazer caminhada, eu vou no shopping, eu vou no cinema, né? Existe toda aquela preocupação em restabelecer uma nova rotina. E tem alguns estudos relacionados, né, dependendo do nível desse nível de conexão entre os neurônios, obviamente existem predisposições também, né? Existem predisposições genéticas para doenças neurodegenerativas, né? A gente as classifica assim,
Mas uma forma hoje de compor, de minimizar esse tipo de situação está relacionado hoje à suplementação. De forma bem generalista para vocês, o que acontece, né, nessas doenças? São formadas algumas placas, né, entre os neurônios que impedem a comunicação. A comunicação, de forma mais técnica, é chamada de sinapse. Então, eu formo várias plaquinhas, né, com passar da idade eu posso formar essas plaquinhas vão bloquear o sinal de uma célula para outra. E a partir do momento em que eu passo a ter essa dificuldade de comunicação, esses neurônios eles passam a não atuar de forma otimizada, eles passam a ser objeto até de descontinuidade, a gente perde algumas células, né, e as quais muitas vezes não são repostas. Então, a nossa comunicação fica prejudicada. Tá? Então, existem estudos, existem aplicações da fosfatidilcerina para esse público sênior, de forma a minimizar efeitos. Né? Uma vez que eu estou melhorando a comunicação dos meus neurônios, eu estou minimizando essa dificuldade, né? Eu estou minimizando essa dificuldade de comunicação, eu estou minimizando a formação dessa plaquinha e estou diminuindo a chance de ter um obstáculo na minha comunicação, no meu sistema cognitivo, né? Na minha saúde cognitiva, englobando aprendizado, memória e processamento, tá? Então, quando vocês pensam quando eu falo vocês porque eu realmente quero que vocês pensem junto comigo, quando a gente pensa em aplicações diferentes para o Focus, vejam que a gente está trabalhando num público extremamente vasto, pensando desde do jovem, né, do pré-vestibulando, e a gente também está pensando no público sênior. Ah, Andrei, mas tem a crise dos 40. Vocês já ouviram falar disso? Eu ouço bastante, muita gente me pergunta sobre isso, que é uma fase de mudança, né, uma fase de mudança muito forte com relação à formatação da família, né, com relação à composição da família, filhos, né, os animais, enfim, os pets, tudo que compõe hoje a família brasileira, tudo que a gente traz de composição, né, os pais, os avós, enfim, existem algumas dificuldades com relação à parte emocional. A gente pode relacionar isso com ânimos, né, com relação à mediação dessa ansiedade, do humor, mas também existe aquela necessidade do foco, né? Muitas vezes a gente, dentro dessa idade, a gente busca novos desafios, né? A gente busca renovações de ciclo, muitas pessoas fazem a sua segunda, terceira faculdade com 40 anos, buscando novos horizontes, e a gente precisa realmente, o nosso processamento, a nossa ideia nosso entendimento das coisas com 20 anos e com 40 é totalmente diferente, né? A gente popularmente fala, eu não tenho mais o mesmo pique, eu não tenho mais a mesma força, não tenho mais a mesma vontade, e muitas vezes todo esse sentimento está relacionado à falta de suplementação de precursores, de moléculas importantes, né? A fosfatidilcerina, ela está naturalmente presente em alguns alimentos, então ela está presente em algumas carnes específicas, né? Como a gente classifica a molécula como um neurotransmissor, né? Ela compõe o sistema cognitivo. Então, para quem come cérebro, essas coisas, tem fosfatidilcerina ali, né? Existem alguns estudos dosando isso. Agora, pensando na matéria-prima vegetal, ele está presente na lecitina de soja, tá? Só que a quantidade presente na lecitina de soja, em termos de absorção, desculpa, gente, por isso pensando, agora relacionando toda essa nossa conversa, esse nosso bate-papo com o termo bioefúsio, né? Bioefúsio é a biodisponibilidade e a capacidade de tornar a molécula biodisponível. Eu não encontro isso no alimento. Então, por mais que eu, enfim, ingira esses alimentos, né, e estejam presentes na minha dieta, a quantidade que a gente consome, ela não é suficiente para suplementação efetiva, por isso o suplemento alimentar à base de fosfatidilcerina. Então vejam que a aplicação do produto, pensando no público-alvo, é extremamente ampla. Então a gente pensa em jovens adultos, a gente pensa em adultos de meia idade, de idade avançada, público sênior, né?
a gente não costuma, isso eu já conversei com vocês, quando a gente fala de suplementação alimentar, por razões óbvias, né? A gente está falando de alimentos, eles não têm fim terapêutico. Então, por mais que eu faça alusão a alguns mecanismos de ação da molécula, a gente não classifica que essas moléculas tratem ou curem doenças neurodegenerativas, né? Aqui eu citei exemplos de desdobramentos que acontecem, e a ideia é que vocês tenham acesso a essas informações provenientes de estudos clínicos desenvolvidos com pacientes, com análise estatística, que mostram essa atividade. Então, de fato, há uma melhora na comunicação entre as células, entre os neurônios. Mas muitas vezes, como eu coloquei no início, algumas doenças elas têm um fundo genético, né? Então, a terapia multidisciplinar hoje, incluindo diversos profissionais, farmacêuticos, nutricionistas, médicos, ela é importante para a verificação de quadros clínicos, para testar realmente quadros clínicos. Então, todos esses exemplos que a gente conversou são de indivíduos em estado de saúde normal, tá? A ideia é que a suplementação ela seja utilizada, seja uma ferramenta utilizada por indivíduos saudáveis, a fim de melhorar, né, a sua qualidade de vida. Então, uma vez que eu tenho acesso a essa combinação do bem-estar, né, do triptofano, que eu tenho acesso a essa possibilidade da melhora no foco, melhora na memória, e a memória aqui inclui tanto a de curta como longa duração. Nesse estudo que eu comentei para vocês, em indivíduos sênior, existe uma melhora significativa tanto na memória de curta duração. Curta é aquela exatamente que a gente comentou da prova, né? Eu tenho um teste amanhã e preciso memorizar aqui todas as partes, todos os órgãos do sistema cardiovascular. Então, vou lá e fico decorando órgão por órgão, o nome do tecido, estou me preparando para a prova. Eu fiz a prova e no dia seguinte, quando eu vou realizar o teste, eu vou fazer a prova, eu lembro dos conceitos que eu estudei. Essa é a de curta, tá? Então, existe uma melhora, existe um incremento ali na nossa atividade, né, nossa atividade cognitiva, para que a gente tenha uma preparação mais adequada para aquele nosso teste. E a de longa está relacionada às nossas memórias mais antigas, né? Então, nossa, mês passado eu fui num restaurante, mas eu já esqueci o nome. Eu fui há 3 meses, há 6 meses atrás no restaurante, mas eu esqueci o nome. Então, seria relacionado a esse tipo de memória, né? Para que a gente consiga realmente amplificar esses nossos dados e ter a capacidade de ter respostas objetivas e rápidas quando perguntados. Então, basicamente, a ideia hoje, né, o nosso encontro hoje, a ideia principal era desmistificar algumas coisas. Então, foi proposital a nossa primeira fase mais técnica, falando da transformação das moléculas, falando do mecanismo de ação, como é que elas são metabolizadas. Hoje a ideia era que com todo aquele arcabouço técnico que a gente desenvolveu juntos, né, que sei que vocês memorizaram, porque eu recebi várias mensagens com relação a dúvidas, questões. Então, fico muito feliz com a dedicação de vocês, com o compromisso e o interesse, né, a curiosidade em realmente entender o produto que está sendo utilizado. Eu queria realmente comentar com vocês que eu fico muito feliz com o arranjo disso tudo, né? Porque eu recebi um comentário na semana passada dizendo sobre a minha paixão pelos produtos, né? Eu recebi um comentário de vocês que vocês realmente ficam, enfim, contentes, né, de receber informações dessa forma, e eu acho que é exatamente aí que a gente se conecta, né? É exatamente aí que os neurônios estão se conectando. O que eu acho formidável, né? E, enfim, eu nunca tinha participado de um negócio no qual a rede fosse tão atuante, e eu queria realmente parabenizá-los, né, pelas perguntas, pelos questionamentos. São sempre muito bem-vindos, bem formatados. E o mais legal de tudo isso é que vocês podem reportar isso para frente, né? A capacidade de massificar as informações é algo absurdamente lindo mesmo. Eu fico muito feliz
de poder contribuir dentro desse cenário com vocês. E fico feliz, muitíssimo feliz pelo interesse de vocês com relação aos produtos, ao aprendizado. Então, mais uma vez, por isso, o Focus aí se torna um produto fundamental dentro desse cenário de suplementação. Não deixem de usar o Focus e o Animus, né? São produtos estruturadores. E saber que esse tipo de informação ele passa a ser massificado, pulverizado e distribuído pelo Brasil todo, né? E, obviamente, esses produtos também estão dentro do nosso plano de internacionalização. Então, para que a gente possa realmente, dentro do conceito de transformação de vidas, existem vários critérios dentro dessa transformação de vidas, vários fatores avaliados, e eu me apego muito ao fator transformador relacionado à saúde das pessoas, né, aos benefícios, à predisposição, à melhora de quadros. Então, quando eu recebo, nossa, Andrei, eu realmente tomei o triptofano e me senti bem hoje, eu ganhei o dia, né, para não falar que eu ganhei o mês, que eu ganhei o ano, porque é para isso que a gente trabalha, para desenvolver esses produtos totalmente diferenciados, né, para que eles tenham todo esse arcabouço técnico, científico, para que eles realmente tenham essas informações diferenciadas. A nossa ideia é que com a contenção do Covid-19, né, e com a normalização do nosso cenário de saúde até o primeiro trimestre de 21, com disponibilização da vacina e tudo, a gente possa amplificar essas informações através da apresentação em congressos, né, em juntas científicas. E, enfim, eu estou super ansioso para que a gente possa atuar dessa forma, né, juntos, né, próximos, e que vocês possam se apropriar de tudo isso que a gente conversou hoje, né? O conhecimento, gente, realmente não vale nada se ele não for disseminado, né? Se vocês realmente não enfim, entenderem o conceito e não puderem produzir algo a partir do que a gente está conversando hoje, né? A ideia é que vocês estejam preparados para comercialização, marketing do produto, uso, indicações, né? E enfim, eu continuarei à disposição de vocês, total disposição de vocês para eventuais dúvidas, né, como funciona o neurotransmissor, como é que funciona essa história da sinapse, né, se isso impacta com relação a algum caso específico, porque isso é muito legal também. Vocês, depois das nossas chamadas, vocês pensam em situações específicas e mandam para a gente. É muito legal receber esse tipo de questão, né? Porque vocês encontram aplicações novas que a gente não pensaria, né? Não pensaria. Então, um exemplo, uma brincadeira agora, eu estava conversando com alguns amigos, estava falando sobre esse nosso treinamento que a gente faria hoje, e eles comentaram, né? Agora os jogos, né, mais tradicionais de xadrez, né, principalmente xadrez e dama também, eles estão em ascensão. Teve uma série no Netflix que tratou desses jogos, que tratou dessa que envolve, né, envolve toda a parte cognitiva, envolve toda um planejamento, toda uma estratégia que precisa ser desencadeada de maneira perfeita. E aí a gente estava conversando sobre isso, ele falou, Andrei, preciso fazer uso desse focus para me preparar para o jogo, né? A aplicação que ele pensou foi no jogo, né? Existem pessoas que vão pensar nos jogos aí no esports, né? Hoje tem muito jogo eletrônico, ainda mais agora com a internet, que está super em alta devido a esse cenário que a gente comentou agora. Então, Andrei, talvez eu vou aplicar esse produto aqui, então, para jogar videogame, para jogar no meu computador. Uma aplicação nova que eu não tinha pensado. Pode ser? Então, as pessoas, elas sabem onde elas precisam desse ganho cognitivo, em que atividade que elas vão desempenhar, que elas precisam daquele boost, né? daquela renovação, daquela comunicação mais significativa, né? E, enfim, isso que é o maravilhoso da suplementação alimentar. São produtos que são alimentos, né? Mas são alimentos inteligentes, que têm finalidades de uso distintas, e o céu continua sendo o limite para a gente, para que a gente pense, para que a gente desenvolva. Então, muita gratidão. Graças a Deus, gente, a gente
enfim, tem grandes oportunidades e que vocês possam fazer uso consciente delas, uso criativo, e eu estarei à disposição de vocês para entender como é que vocês estão aplicando. E vamos marcar agora os outros treinamentos. Vamos pensar em qual que a gente vai conversar. Eu queria sugestões também de produtos que a gente já conversou e que talvez vocês queiram repetir, ou que a gente possa fazer treinamentos agora juntando os produtos, conectando os produtos para que vocês pensem, né, em novas aplicações e que a gente estimule aprendizado. E enfim, gente, é isso aí. A gente está caminhando agora para a segunda. Amanhã a gente termina a primeira quinzena de dezembro, são mais 15 dias, que vocês continuem com muito ânimo, que vocês continuem focados também nas atividades de vocês, e, enfim, desejo que esse final, essa reta final seja muito, muito rica em todos os sentidos, e que vocês, enfim, contem comigo, tá? Contem comigo, eu estou à disposição de vocês e vamos falando. Espero que tenha contribuído mais uma vez para o aprendizado de vocês e vai contribuir mais se vocês fizerem uso dos produtos. Não deixem de se suplementar com ânimos e focos. E vamos falando, gente. Continua à disposição. Tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus e até a próxima. Um grande abraço e beijos para todos também. Tchau, tchau. Até a próxima.